A Mayra é uma mãe, é uma querida, a mãe da Emily, é uma pessoa que tem muita competência no que faz. Olá, bom dia! Oi, bom dia! Tudo Coisa bem? boa estar com você aqui de novo no nosso Dose de Família. Ai, quanta honra, viu, Mayra? Que Eu, prazer, que eu tô prazer estar encantada. aqui. Eu fico acompanhando os nossos trabalhos, né? O nosso movimento. Sim, E assim, cada live que eu vejo você falando com muita propriedade também, com tanto amor, com tanto conhecimento, isso me encanta. E eu digo, não, cada dia mais a gente tem que unir essa força. E muito obrigada por ter aceito novamente o meu convite, viu? As pessoas aqui eu tenho certeza que merecem para com estar aqui com certeza. você. Com certeza, nós precisamos desses momentos, né, Thaís? É verdade, Mayra, É, é verdade. Fala um pouquinho para as pessoas de você, de onde que você está, né? A gente está tendo a oportunidade de conectar com várias pessoas. Você falou da outra vez, se eu não me engano, você mora em São Paulo, não é isso? Fala aí. eu, eu estou no interior de Minas Gerais, no Ah, de Triângulo Mineiro. Minas. Isso. Eu estou aqui em Araguari, é uma cidade bem do interior mesmo, na pontinha do Triângulo Mineiro, mais próximo de Uberlândia. Uberlândia é mais conhecida no nosso Brasil, né? Quando falo Uberlândia, as pessoas já reconhecem de imediato. Mas é uma cidadezinha muito acolhedora, nós temos cento e poucos mil habitantes, e a tecnologia chegou. Contemporânea sua aqui, ó, Luciana Coelho, botando para quem é contemporânea sua. Ó, Coisa boa, que Lu. legal! Seja bem-vinda. Eu vi que a Maria Júlia também entrou, obrigada. A Maria Júlia sempre prestigia a gente, né? Nesse movimento. E sabe, Thaís, poucas pessoas sabem que eu faço um trabalho além da sala de aula, porque eu sou professora. Então, assim, eu sou professora, trabalho no estado e na prefeitura, no departamento de apoio à inclusão. E também trabalho como psicopedagoga e coach de famílias. E nós estamos nesse projeto com a Carmen da mentoria para as mães, para as famílias, né? Então, assim, esse momento de isolamento, de distanciamento, ele veio para mim numa hora muito boa, porque até então eu ficava escondida atrás das câmeras. E foi num convite que eu despertei e vi a possibilidade de estar contribuindo com as famílias de uma nova forma, né? Normalmente a gente atende as pessoas, né, individualmente, senta ali, conversa, reconhece as dores. E quando a gente vê pessoas nos acompanhando, a gente percebe que a dor ela é comum em níveis diferentes, Sim. né? E o processo de cura, ele começa de dentro para fora. E todos nós estamos tendo essa oportunidade agora, estando dentro de casa, de rever os nossos valores, de rever a nossa postura. Então, assim, é uma alegria muito grande estar aqui com você nessa manhã, sabe? Contribuindo com um assunto que é tão importante que fez parte de mim, né? Faz parte de mim. Para quem não acompanhou aqui, eu acabei não botando o assunto, o tema, eu vou ver se eu consigo aqui fixar esse tema, que é a Sim, gente trazer para as pessoas, principalmente aquelas famílias que estão vivendo uma separação ou um divórcio, quanto isso impacta no sistema familiar e sim, principalmente alguns cuidados que a gente pode estar tendo com os nossos filhos que estão nesse meio, né, com Mai? certeza. Então, se quando imaginam, por melhor ou pior que seja uma separação, ela sempre vai trazer o impacto para os membros da família, né, nas Sim, suas ordens familiares, e mais a criança ou adolescente que está no meio daquilo tudo, quando a gente conversa com alguns adultos, os adultos que viveram essa experiência trazem relatos de muitas dores de ter vivido a separação dos pais, e nós percebemos que hoje, até mesmo pelo fluxo familiar, do sistema que nós estamos vivendo, isso tem sido uma coisa muito comum, né? Separar os pais separados e ter que lidar com a criança ou adolescente que está ali no meio deles. Então, fala um sim, pouquinho da sua experiência, Mayra, né? Você viveu essa experiência e sim. a sua busca de estudo, né? Para que a gente possa consolidar o conhecimento aí na Vamos, prática.
Vamos lá. Vamos lá. Ontem, na live que eu fiz com a professora, eu usei um livro que chama Controle Remoto para iniciar a nossa live. Então, quando a gente separa, a gente perde o controle. Né? É uma nova busca, é um novo recomeço. Então, para a gente começar a nossa fala, eu não sei se você conhece esse livrinho, ou se algum dos nossos seguidores aí conhece, Duas Dúzias de Coisinhas à Toa que Deixa a Gente Feliz. Não, Então, não assim, conheço. ó, pensa, Thaís, em algo que te deixa feliz. O que te deixa feliz? Algo simples. Me conta. Uma coisa simples que te deixa feliz. Brincar com os meus filhos. Brincar com seus filhos. É uma coisinha à toa que para você é natural que te deixa feliz. Vai escrevendo aí pra gente, quem tá acompanhando, o que te deixa feliz? Pensar assim, fechar os olhos e abrir os olhos, o que te deixa feliz? O que deixa uma criança feliz? Lá no controle remoto, na historinha, o que deixava o menino feliz e que fez com que ele guardasse o controle remoto foi escutar que os pais amavam ele. Né? E quando eu peguei esse livrinho, eu ia pegar um outro livro para a gente começar, uma poesia que tem uma abordagem mais sistêmica. Esse livrinho caiu na minha mão e nessa página, ó. Dá para todo mundo ver aí? Dá sim. O que deixa ele feliz? Alguém sempre por perto. Então, quando a gente pensa numa separação, não tem como eu separar a criança. A criança faz parte. Então, assim, quando eu me caso, eu digo não para a juventude. Eu vou me aliar a uma pessoa. Eu vou construir uma família. Quando eu permaneço numa relação sem ter esse casamento, sem ter essa união, sem concretizar, eu estou deixando claro para outra pessoa que algo melhor vai acontecer. Então, eu deixo uma margem que eu não estou 100% ali naquela relação. Quando vem uma criança dessa relação, é 50% de contribuição de cada uma das partes para que haja aquela formação. Então, a gente pensar no sistema de família, o que é um sistema familiar? São sistemas sociais que cresceram. Eles tomaram, eu saí do meu indivíduo, do meu ser, estou com outra pessoa. E aí eu vou ampliar esse sistema. Então, eu vou ter o sistema familiar. Para existir essa família, existiram outras pessoas por trás. Então, onde a gente honra o pai, a mãe, os avós, né? Os nossos bisavós, a gente está sempre olhando para trás. Hoje eu não trouxe o café com leite, a misturinha perfeita, mas eu trouxe um coração. Então, de um lado, eu tenho 50% do papai e 50% da mamãe. Um dia esse casal se encontrou, seja em quais forem as circunstâncias que eles se encontraram, e tiveram uma relação, um ato sexual ali, né? Então, assim, a gente sabe que o sexo ele é maior que o amor, porque ele gera vida. E aí, eu tenho essa criança, que é fruto desse ato sexual. Tem como eu separar, Thaís? Dá para eu separar? Não. Não tem como. Não tem como eu separar. Então, quando eu me separo da pessoa, eu vou seguir o meu caminho e o meu companheiro vai seguir o caminho dele, essa criança tá ali, ó. Ela tá inteira. Mas para ela seguir inteira na vida, essas partes precisam estar inteiras. É por isso que a gente fala assim, que existe uma ordem, né? Então, a abordagem sistêmica, ela tem a ver com a sua postura. O que você está fazendo com aquela situação a que você se encontra nesse momento? E aí é onde a gente percebe quantos comportamentos que a gente não consegue explicar e não consegue compreender, porque está muito além do que a gente pode ver. Ele está no ápice, né? Quando a gente vê ali no fundo do iceberg, tem uma necessidade muito grande, uma crença de que eu não pertenço. O meu pai e a minha mãe separaram, cada um tá de um lado e eu tô sozinho. E não é verdade. Em você tem 50% do seu papai e 50% da sua mamãe. Porque um dia esse casal se amou. E se ele não se amou,
Um dia eles estiveram juntos, namorando, e criou você. Então é simples, né? O sexo, ele gera vida, ele vem antes do amor. Se tiver amor, perfeito. Mas se não tiver o amor, você já ganhou um presente máximo, que é a vida. E isso deveria bastar. E em muitos casos não basta, é onde a gente vê tantos desajustes comportamentais, emocionais, né, que às vezes carrega pela vida adulta toda, porque não honra o pai e a mãe que deram o maior presente para ele, que foi a vida. Perfeito. E quando você traz essa separação na criança, a maturidade da criança, às vezes o que eu percebo é que a criança ela não tem, e até o adolescente também, não tem uma maturidade emocional de compreender essa ruptura muitas vezes. Sim. Né? E daí essa tentação de ficar sozinho no mundo. Né, de que, e agora? Eu vou ficar com quem? Eu vou ficar com que, para quem eu vou? Para quem escuta? Eu pertenço ao quê? Aonde? Como? Né? E quando essa relação do adulto, que é às vezes um desafio, ela é rompida sem uma harmonia, sem um equilíbrio, sem uma maturidade do adulto em se separar e entender que ali existe uma criança ou um adolescente que dependa deles, 50% ali de cada, acaba trazendo muita dificuldade, né, do casal, porque não se compreendem, não se respeitam, não se ajustam e respinga muito na criança. Então, muitas vezes, quando eu converso com as famílias, Mayra, o marido, né, a relação do casal é muito doída. É uma separação de muita dor, de muita mágoa, de muito rancor. E isso, às vezes, compromete diretamente na relação dos filhos, porque se os pais não conseguem se entender, mesmo separados, se respeitando ali, essa criança e adolescente sofre bastante. Então, assim, como que a gente pode ajudar? Né? A pergunta seria, para a gente desenvolver aqui, como que a gente pode ajudar os pais a ajudar as crianças? E como que a gente pode ajudar esse casal que resolveu se separar para a separação de uma forma harmoniosa, né? De uma melhor forma, menos traumática, digamos assim, para um casal. Thaís, só um instantinho. Deixa eu mudar aqui uma cortina que tá dando um reflexo, eu não estava conseguindo ver você. E eu sou muito visual. Melhorou bastante para mim. Olha só. Eu não consigo mudar o outro. Então, a gente tem que partir do princípio que eu quero a mudança. Que do jeito que tá, não tá bom pra mim. E eu preciso enxergar que a minha dor, como você falou, tá respingando nos meus filhos. Então, assim, uma das partes tem que querer a mudança. Não basta a Thaís, enquanto mentora, saber de tudo que tá acontecendo e querer a mudança, se uma das partes que você está tentando ajudar não quer a mudança. A criança sozinha, ela não consegue ajudar os pais. Porque quem veio primeiro, Thaís? Os pais. Os pais. Sim. Então, assim, eu preciso olhar para isso com muito amor. Eu posso mandar... A abordagem sistêmica, ela está muito relacionada com os fluidos. Né? O nosso corpo, ele fala muito. A nossa ação fala muito também. Mas a minha postura, ela é determinante. Então, comigo, eu observava que a minha filha tinha um problema respiratório muito grande. A gente procurava o otorrino e sempre falando que precisava fazer a cirurgia de adenoide, fazer a cirurgia de amígdala. Mas acontecia sempre à noite. Não era constante durante o dia. Então, quando eu conheci essa abordagem sistêmica, onde a gente aceita o que é, concorda com o que está acontecendo e tenta se apoiar no fato, na realidade, e mudar o olhar para a realidade, eu comecei a observar o comportamento dela. Então, quando eu estava muito agitada, muito nervosa, não concordava com algo que o pai dela falava para mim, ou a forma com que ele agia, piorava a noite de sono dela. Ela não tinha uma noite de sono confortável.
Então agravava a adenoide, ela dormia com a boquinha aberta. Então assim, a criança, ela nos dá sinais o tempo todo de que algo não tá bom. E que é preciso mudar. E que às vezes não é a medicina que vai mudar. Né? É Sim. uma mudança do nosso comportamento. Então eu comecei a olhar para o pai dela com mais respeito. Porque sem o pai dela eu não teria ela. E compreender que ela não era só minha. Porque a gente tem a tendência, quando separa, primeiro, ninguém casa para separar. Né? A gente constrói todo um castelo ali, um sonho, né? Não é a vida perfeita, você não é a princesa e não vai encontrar o príncipe, mas você quer ter a família, né? Sim. Pelo menos esse era o meu desejo. Mas chega num ponto aonde a relação ela vai se desgastando e a vida te dá sinais de que está sendo prejudicial para você e para o outro permanecer junto. Então, é onde a gente faz a opção pela separação, primeiro, para entender como é que as coisas funcionam, se dá uma oportunidade de novo para ver se existe um recomeço e uma possibilidade. E quando vê que não está fluindo e que o melhor caminho é o divórcio, uma das partes tem que estar em equilíbrio. No meu caso, nenhuma das partes estava, porque eu fiquei grávida no meio do divórcio. Então, assim, numa tentativa de dar certo, eu engravidei. E aí, a visão sistêmica vem provar pra mim, primeiro, que o sexo é maior que o amor. Porque gerou vida. Então, assim, um casal se encontrou uma única noite, se dando uma oportunidade, e dessa oportunidade nasceu a vida ali, gerou vida. Será que é justo, com essa vida, a gente guerrear? Primeiro a gente faz a guerra do poder, quem manda mais. Depois a guerra dos bens, quem é que vai ficar com o quê. Depois a guerra da pensão. Depois a guerra dos finais de semana. E quem tá ali sofrendo é a criança. Então eu decidi que eu precisava mudar. Porque não existia uma comunicação adequada, uma comunicação bacana entre eu e o pai dela. E sistemicamente a comunicação ela pode ser verbal ou não verbal. Eu posso mandar pensamentos, emitir pensamentos positivos, coisas boas para o pai dela? Sim. Para ela, sim. Em qualquer lugar que eu estiver, sim. Eu posso fazer isso. Hoje o Reiki nos ajuda com isso também. É uma técnica, né? Que a gente manda vibrações positivas para as pessoas. A meditação, ela nos transporta para outros lugares. E aí eu vi que essa grandeza da misturinha entre eu e o pai da Emily, ela precisava permitir que a Emily seguisse inteira. Porque nos finais de semana que estava comigo, estava tudo bem. Mas na semana seguinte, que estava próximo do final de semana com o pai, ela ficava retraída, às vezes não queria ir. E ela não queria ir para não me magoar. E ela não queria falar que queria estar com o pai ou que queria estar comigo para não magoar o pai. Então pensa o sofrimento dessa criança, né, da minha, e de tantas outras crianças que ficam nessa guerra de poder. Então como é que a gente ajuda, né, uma criança? Mostrando para ela que ela é a misturinha perfeita do papai e da mamãe. Que não tem jeito de separar o papai da mamãe. E que esse papai e essa mamãe estão aqui, ó, no coraçãozinho dela, para sempre. Se eu conheço o meu pai tá aqui. Se eu não conheço o meu pai tá aqui. E aqui estão os meus avós, os meus bisavós, os meus tataravós. Eles estão comigo. São eles que me apoiam e permitem que eu siga em frente. Então, uma pessoa bem-sucedida tem uma grande mamãe e um grande papai que permitiu que ela cessasse o papai. Ou que ela cessasse a mamãe. Como é que eu apoio um papai e uma mamãe? Contando isso para eles também. Olha, em algum momento vocês se amaram. Em algum momento não teve como vocês não se amarem em 1 minuto, 1 segundo, 2 minutos, 3 minutos. Em algum momento vocês conceberam, vocês geraram vida. E não dá para separar essa vida. E aí, Thaís, é onde a gente vem com toda a linguagem, né, parental, de mostrar para eles que a criança ela quer pertencer, que a gente precisa educar com respeito.
ter uma relação respeitosa e hierárquica. Existe hierarquia. Quem veio primeiro, é a ordem. Né? Quem veio primeiro? No meu caso, o pai dela é mais velho, ele veio primeiro. O pai dela veio primeiro, depois eu vim. E assim, a Emily não é a primeira filha. Antes dela teve um outro bebê não nascido. E que tira dela um peso de ficar entre o casal na guerra. Então, assim, hoje ela já está com 8 anos e eu já conheço essa abordagem há mais de 3 anos, né, que eu venho estudando e compreendendo, porque não é fácil, não é um passe de mágica, não é pegar uma varinha e falar assim, tuf, agora vocês vão ser amigos. Não, eu não sou amiga do pai da Emily, mas nós temos uma relação respeitosa. Né? Eu acho que é o mais importante nisso, manter essa relação respeitosa, essa relação saudável, porque não estava nos planos de nenhum dos dois chegar ao divórcio. Né? Eu tenho uma postura, ele tem outra e a gente precisa se respeitar. E assim a gente vai seguindo. Isso é muito importante. É muito importante isso que você traz na sua experiência e na sua decisão também, né, Mayra? Porque você percebeu a tempo que não adiantava entrar para a guerra e permanecer na guerra. A guerra muitas vezes não vai acontecer pelo fato de sermos humanos mesmo. Sim. Então, se não está bom para mim, se eu estou com meu coração ferido, se eu estou magoado, de alguma maneira os meus comportamentos vão ser baseados nisso, mas permanecer nisso é uma escolha também. Então, quando eu percebo de uma relação que não está boa, poxa, o que é que eu posso fazer, como você mesma falou, com muita propriedade, primeiro para que eu me sinta bem, né, porque eu consiga me equilibrar e me sentir pertencente nessa relação mesmo separada, porque nós precisamos entender que essa relação de respeito, de pertencimento, ela não precisa estar junto. Eu preciso ter o quê? O meu espaço de mãe, você ter o seu espaço de pai, nós encontrarmos um espaço para o nosso filho, assim, né, o que eu compreendo. Sim. Um espaço confortável, respeitoso para esta criança, este adolescente, e a gente vai dar o suporte para eles da melhor forma. Então, quando você traz assim a sua estratégia de buscar o respeito para a sua relação em prol de um ser que em algum momento foi gerado por uma escolha de vocês, de nós adultos, né? Vamos colocar assim, nós adultos por amor ou não, mas nós nos escolhemos naquele momento ali do ato, a gente também tem que ter esse olhar amoroso para o ser que foi gerado partindo daquilo. Com certeza. Com certeza. Então você traz aí um despertar que as pessoas que possam estar ouvindo e vivendo essa situação também, que elas entendam que existem caminhos de eu buscar me sentir melhor, de você, pai, se sentir melhor, para que a gente possa juntos dar o nosso melhor para o nosso filho, que é o nosso meio. Independente, você pode ir, você pode morrer, você pode morar na China, você pode estar na mesma cidade. Essa parte, esse 50%, ele vai existir sempre, não é? Você sabe que eu aprendi em uma das minhas aulas, e foi muito difícil para mim, e eu quero falar que a minha tia está aqui falando, né, que ela está com 71 anos e está aprendendo. Então, assim, o que eu aprendi, e no início foi muito difícil, é olhar para minha filha e amar o pai dela nela. Nossa! Sabe? Foi um exercício muito doído, porque eu queria negar tudo que tinha acontecido. Eu olhava para ela e eu via a parte ruim do pai dela. Eu nunca conseguia enxergar as qualidades, o que era de bom. Então, assim, a minha professora, a Roseli Evangelista, ela várias vezes, em várias aulas, ela olhava para mim e falava assim: você precisa, Mayra, você pode, não é precisa, você pode, Mayra, amar o pai dela nela, para que ela consiga seguir. Então, inúmeras vezes eu olhava para ela e doutrinava o meu coração. Tipo assim, ela fazia alguma coisa que parecia muito com ele, ou agia, ou me respondia, e eu falava assim: eu amo 50% do seu pai em você. Mentalmente, eu amo 50%. Então, assim, de tanto a gente repetir, você diz sim com o coração, você concorda.
Você passa a concordar, porque sem ele ela não estaria aqui. Então, assim, é fácil mudar a postura? Não. Como é que eu mudo a minha postura? Olhando para dentro. Sim. Olhando para dentro. Então, assim, eu, criança, reagiria bem nessa situação? Não é só se colocar no lugar do outro, é sentir, pensar, né? Como é que agiria se eu tivesse ali dividida, partida, tendo que fazer uma escolha? A gente não escolhe o pai e a mãe, a gente quer os dois e para sempre, né? Talvez os casais já refizeram as suas vidas, já reconstruíram as suas vidas, mas para o filho ele sempre vai ficar imaginando como seria o papai e a mamãe junto. E eu posso proporcionar isso para ele? Posso. Amando o pai dela nela. 50% Respeitando dele. 50%. Adorei isso. Né? É o Pega isso aí que é 50%. receitinha de pó. Essa aí vale uma receita de bolo, né, Mayra? Guarda essa Oh, informação. Olha para seu filho e ama 50% do pai dela nele. Gente, isso é grandioso, porque isso liberta. Você consegue colocar um sentimento de raiva, de mágoa, de rancor por um ser, você transformar em amor em prol do outro. Isso é muito grandioso, Mayra. Uma muito. sabedoria muito grande, né, Sim. para E, essas pessoas. Teve uma pessoa que colocou aqui em relação à sim, alienação parental, que também é muito comum, né? Às sim, vezes a gente despeja a nossa dor, a queixa do parceiro ou da parceira para a criança. Não fala diretamente para esse adulto e fala para a criança. E aí sim. traz um outro tipo de dor, porque como você falou, para a criança que está no meio disso tudo, ela não quer ouvir falar nem mal da mãe, nem mal do Nem mal pai. do pai. Ela Sim, não quer ter que escolher se a mãe vai ser melhor ou o pai vai ser melhor para ela. sim, Se tiver que escolher, que os adultos escolham isso, mas a criança escolher isso é muito pesado, ela não tem a maturidade emocional, sentimental de gerir isso. Então, talvez até um apelo para as famílias perceber que se em algum momento, por melhor das intenções, existir essa interferência no pensar da criança negativamente a respeito de um ou de outro dos membros familiares, é importante que a gente veja isso com muito amor, com muito sim. respeito a essa relação, porque a criança, ela vai sofrer muito, muito, ela não quer ouvir falar. Eu me lembro de minha sobrinha, uma vez eu conversando com ela, ela fez: tia, não tem coisa que me doa mais alguém falar mal do meu pai ou mal da minha mãe. Eu não quero ouvir ninguém falar mal de nenhum dos dois. Então imagine quando essa fala vem de um dos dois. Sim. Se eu que estou de fora, né, Mayra? Ela não quer ouvir, imagine ouvir da mãe ou ouvir do pai. Então, fala um pouquinho disso, Mayra, que aqui. Thaís, assim, eu até tentei, assim, como se eu estivesse na minha live, né, eu tentei abaixar aqui, porque eu vi alienação parental, mas aparece para você, né? Então, assim, antes de mudar, de ter essa postura sistêmica, muitas vezes a gente se pega, sim, e não é para magoar a criança, Sim. né? Às vezes a pessoa tem uma atitude que te contraria e a gente acaba falando mais rápido do que o pensamento, né? Uhum. Nossa, por que a pessoa age assim? Nossa, por que fez isso? Será que não percebe? Então, assim, escapuliu, falou algo ruim do ex-companheiro ou da ex-companheira, né? Porque nós temos alguns pais aqui. Explica para a criança. Sabe, inúmeras vezes aconteceu comigo e às vezes acontece. Uma má resposta, sabe? Algo que é muito comum acontecer. Que horas você vem buscar a Emily, por exemplo? Aí ele escreve assim, 10, como sempre. Se eu tiver acordado num dia bom, esse como sempre não vai me incomodar. Mas se eu não tiver tido uma noite boa, se eu acordar preocupada com algo, ou se eu tiver uma agenda cheia, esse como sempre vai ser uma alfinetada que ele me deu. Mas depende da minha postura. Eu não posso esquecer que é a minha postura. Então eu respiro, né? A Silvinha tá aqui, ela tem dado altas dicas de meditação no Instagram dela. Eu dou aquela respirada e penso, eu não vou deixar isso me incomodar. E aí, quando ela pega o WhatsApp e lê, ela fala assim, por que meu pai te respondeu assim, como sempre?
Por que ele só não respondeu às 10, que vinha me buscar às 10? Então, eu não preciso fazer nada. A própria criança, ela começa a perceber o comportamento dos dois e ela vai tirando as suas conclusões. Então, assim, eu posso ser amiga da minha filha? Posso. Mas antes de ser amiga dela, eu sou a mãe. Eu sou a responsável. E a alienação é muito sério. Alienação parental é muito sério. Quem tem a guarda da criança, se faz alienação parental, é um dos princípios para você perder a guarda dessa criança. Então, assim, ter o desejo de mudar a postura é sofrido. A gente precisa, sim, de ter uma pessoa nos apoiando, nos ajudando. É por isso que tem os mentores, psicólogos, psiquiatras, educadores sistêmicos, porque sozinho é um esforço muito grande. Primeiro que a gente precisa de um autoconhecimento muito grande, de um autocuidado muito grande, né? Uma força interna muito grande. Todos nós temos e precisamos despertar. Então, assim, falou algo ruim sobre o cônjuge, a gente não vai tentar consertar porque a criança ela é muito perspicaz. Ela nos observa muito. É explicar o motivo que te deixou contrariado. É uma justificativa? Não. Mas você vai deixar claro para ela que você não é que você não queira ou que você não goste. É que aquele comportamento não é o comportamento mais adequado, que poderia ser diferente. Pedir desculpa, reconhecer que errou, né? Então, assim, quando a gente olha para um casal separado e olha para os filhos, normalmente a gente fica com dó. Nossa, um casal tão bonito, nossa, os filhos tão pequenos, né? Se separaram, divorciaram, ou tem o primeiro pensamento de julgar, né? O que aconteceu, não existe o certo e o errado ali. Né? A relação conjugal é conjugal. A gente só conhece o outro quando divide uma colherzinha de sal, né? Mas trocar pena por admiração. Sim. Então, assim, nossa, poderia fazer desta forma. Nossa, filha, seu pai realmente podia ter só respondido que era às 10, né? O que será que aconteceu para ele falar como sempre? Né? Então, eu tiro esse peso de mim, devolvo para o outro o que é do outro e deixo o outro se explicar. Sim. Então, assim, ter essa consciência não é fácil, né? Falar mal do outro é uma tendência que o ser humano tem, né? De colocar coisas que poderiam ser resolvidas de uma forma mais tranquila, mas a gente não sabe como é que o outro está emocionalmente. Então, cuidar das emoções, dessa regulação emocional é o primeiro passo. Né? Para haver a mudança depende de um. Se uma pessoa quer a mudança ela contagia. E quem não quer mudar, ele se afasta, é automático. Né? Então a tendência é falar mal do outro, porque ele não quer mudar. Ele não quer agir diferente. Quando você não deixa as agressões chegarem até você, você dá um passinho para trás, coloca o queixo no ombro e concorda. E concordar é o quê? Falar sim com o coração. Eu não sei se eu respondi para ela a questão da alienação parental, né? Você trouxe mais conteúdos ainda falando disso. Teve uma pessoa aqui que eu não consegui exatamente quem falou. Ela disse assim, ó, ela sempre, falando que ela foi uma pessoa de pais separados e a mãe sabiamente dizia para ela, ele é seu pai, ame-o. Olha que coisa, que sabedoria. Né? A gente precisa colocar isso para as nossas crianças e esse pedido de ajuda que você fala, isso é muito importante. Sim. Porque quando nós estamos dentro de um processo emocional associado, né, vivendo o problema, uma coisa é eu estar de fora assistindo o problema, outra coisa é eu estar no problema e ter que ter essa força sozinha para viver da melhor forma com as minhas dores pessoais, de humano, com as minhas fragilidades e limitações, né? Administrar tudo isso para não respingar em alguém, que no caso aí seria os filhos. Então, quando a gente puder, né, Mayra, fazer esse exercício de perceber
de mostrar para a criança que ela tem essa metade do pai, né? É seu pai e é sua mãe, ame como eles, como somos, ame. E a Sim, gente administrar os nossos comportamentos enquanto adulto, buscando ajuda, buscando autoconhecimento, buscando pessoas que possam estar aí contribuindo para essa relação, intermediar essa relação. Eu acredito que seja um caminho assertivo para as pessoas que têm pedido, né, têm vivido essa dificuldade. sim, Entender que não, ó, o filho, ele vai depender de nós. Não tem, não, independente da minha escolha, ele vai depender do nosso apoio, da nossa maturidade. Ontem eu ouvi uma frase de meu filho que eu fiquei encantada. sim. Porque ele falou assim, de um comportamento, a gente conversando sobre um comportamento dele, ele virou e falou, aí nós conversando, né? Conversando em família, mas você faz, sua mãe não faz assim, seu pai não faz assim, sua irmã não faz assim. Aí ele falou, mas eu sou criança. Quer dizer, o meu pai não faz assim porque ele talvez já possa ter uma maturidade diferente da minha. Sim. A minha mãe não faz assim porque já tem uma maturidade diferente. Mas para aquela criança administrar isso é muito administrar alienação parental, administrar separação, administrar briga de poder, administrar escolha, ter que Sim. escolher. É muito. Ô Thaís, eu penso assim, ó, que é muito fácil a gente julgar o pai e a mãe no contexto que está agora, né? Sim. Mas quando a criança nasceu, o contexto era outro. Então a gente pode sim mostrar que nem tudo foi briga. Eu lembro, eu caminhava com uma colega, uma pessoa muito querida, e ela sempre falava assim que era a nossa caminhada terapia. E numa das nossas conversas, eu propus para ela pegar uma foto dela com o filho e o ex-marido e dar para o filho. Porque estava muito sofrido para o menino em alguns momentos. Né? Eu falei assim, olha, dá para ele. Coloca lá e pede para ele pedir para o pai dele uma foto do pai com a nova família. E deixa ele colocar num cantinho. Porque quando ele tiver com saudade do papai, ele vai lá na foto. E coloca lá a sua intenção, seu amor, coloca a mãozinha nessa foto e vai estar tudo bem. Ela falou assim, isso é pedir demais, eu posso colocar até uma foto minha com o pai dele e meu filho, mas do pai dele com a nova família eu não consigo. E tá tudo bem, não consegue agora. 2 anos depois dessa conversa, ela falou assim, você acredita que já não me incomoda mais? Por que que não incomoda? Porque tá curando, tá cicatrizando. Então, assim, é um caminho muito bonito. Mas é um caminho aonde você tem que fazer essa escolha, você tem que querer essa escolha, de olhar para o outro com amor. Em algum momento deu certo. Então, imagina uma criança que nasceu de um estupro. Sim. Sabe? Ele ganhou o presente da vida, a mãe podia ter tirado, ela tinha essa escolha, mas ela não fez. E aí, como é que eu faço nessa história? Ele foi rejeitado? Ele não é amado? Ele não é querido? Eu tenho ali uma relação? Então, quando eu olho para um casal que está se separando e vejo assim aquela dor ali que eu passei por tudo aquilo, eu tenho vontade de falar, é mais simples, depende só de um dos dois. E se os dois quiserem, é mais fácil ainda. Porque a gente só encontra o que a gente quer quando a gente tira as vendas. Eu tirei as vendas dos meus olhos. E aí as coisas elas começam a acontecer porque eu reconheço que a criança ela quer pertencer à família da mãe, à nova família da mãe, ela quer pertencer à nova família do pai, e ela quer estar junto, ela não quer estar separado. Né? Então, assim, mudar a postura é o diferencial? É diferencial. Então, assim, seu pai é bem... Olha, Emily, o seu pai é bem-vindo no meu coração. Ele tem um lugarzinho especial no meu coração. Por quê? Porque ele me deu de presente você. Sim. E à medida que eu falo isso para ela, mentalmente ou verbalmente, eu mando toda a minha energia pro pai dela através dela.
Então, eles têm uma relação saudável? Sim. Um dia, ele não reconhece a Mayra que eu sou hoje. Ele não conhece essa Mayra. Ele conhece a Mayra que divorciou dele há 9 anos atrás. Esse processo de mudança, né, da lagarta que tá batendo asa, agora ele não passou. Sim. Então, como é que eu vou cobrar? Não posso cobrar uma mudança de postura dele. Eu preciso cobrar a minha postura, né? Como é que eu estou? Como é que eu estou olhando? E em vários momentos eu tenho que pegar o meu queixinho, colocar no peito, acolher sem julgar, aceitar. Muitas vezes é difícil, é uma troca de final de semana que ele fala não, e eu quero muito, preciso muito, meus irmãos estão aqui, minha família está aqui. Mas e quantas vezes eu também disse não? E aí eu não posso julgar. E eu tenho que acolher a dor de quem quer estar com ela e não está. E não é fácil administrar tudo isso. Mas quando a gente se propõe a fazer uma mentoria com o outro, a gente precisa trabalhar emocionalmente. E mostrar Sim. que é possível através do nosso exemplo. É possível. Ela é uma criança saudável, está crescendo inteira? Sim. Ela tem as dores de uma criança? Sim. Tem os medos de uma criança? Sim. Ontem eu achei muito bonitinho. Com tantas coisas para ela falar para a professora, ela perguntou se era para fazer o dever de casa. Por quê? Porque é criança. Né? E olhar para a criança como criança, é o seu filho. Eu não faço igual ao meu pai, eu não faço igual a minha mãe, eu faço do meu jeito. Esse é o meu jeito. Então a criança, ela ama do jeito dela. Quantas festas de família ela fazia 2 desenhos? Para não contrariar nem a mamãe nem o papai. Aí eu sentei com ela e falei, filha, não tem 2 Emilys, tem uma Emily só. E assim, tanto a escolha do seu pai quanto a minha escolha, naquele momento, foi de um querer o outro ali. E tem você. Então não dá para você desenhar a sua família, eu, a vovó e o vovô. E a sua família, seu pai e o cachorro. A sua família sou eu e seu pai, mesmo estando separado. Então, assim, pode ter a vovó e o vovô, o tio, o cachorro de um lado, e o papai e o cachorro, a vovó e o tio do outro lado. Pode, é a sua família. Mas a mamãe e o papai separado não separa você. Porque eu tô dentro do seu coração. Nos casos da morte, é a mesma coisa. O pai e a mãe morreu? Não, eles estão em outra dimensão, porque eles vivem dentro da gente. Né? Tem 50% ali de cada um que te forma inteiro. Que coisa linda, muita sabedoria sua vivida, né? Porque quando a gente vivencia, eu acho que é uma oportunidade, um caminho de cura, de transformação, de busca, com propriedade, porque você viveu e você hoje assiste um resultado, você vive um resultado e assiste uma história, né? E a gente sai da teoria para a prática. Então, assim, muita sabedoria da sua parte hoje para lidar com tudo isso e poder falar com propriedade do seu coração e da experiência que você tem para as famílias que precisam. Parabéns, viu, Mayra? Eu fiquei muito feliz. Obrigada, viu, Thaís? Tudo que você está trazendo aqui, muito grandioso. A gente não tem como falar e aprofundar sobre isso, até mesmo porque o nosso tempo já está chegando no finalzinho. Sim. Então, assim, agradecer muito para você por essa disponibilidade e falar de um assunto que às vezes mexe inclusive em feridas, em dor, né? Então, assim, quando a gente resolve mexer naquela... É necessário que esteja realmente assim, tudo mais confortável para eu falar com a leveza que você consegue falar hoje. Então, que você possa também servir de inspiração para quem hoje aqui assistir, tá certo? Quem quiser entrar mais, aprofundar mais, pode chamar a Mayra no direct dela, que é @Mayra Itaboraí, ou no direct, a gente, no Maternidade Pura, a gente pode conversar um pouquinho mais. Mas escolha foi uma coisa muito comentada aqui. Filhos como resultado de uma relação de amor, igual em algum momento, isso foi comentado aqui. 50% do seu parceiro, da sua parceira, está na sua criança, no seu adolescente, como um resultado de um amor, então, independente da conduta. A gente, fazendo um resumo da live,
pega algumas coisas que fizeram sentido, põe no bolso e leva, porque a gente consegue ter mais compaixão pelo outro, mais empatia pelo outro, mais amor, mais respeito. E contribui para aquele ser que está se formando. Sim. Né? A vida flui, Thaís, quando a gente concorda. Com certeza. Muito obrigada. Concordar aí com o coração leve, né? E não aquele concordar de martírio, porque o julgamento. Só para fechar, Mayra, a gente já vai encerrar mesmo, mas assim, eu percebo que muitas vezes, dentro de um processo onde a criança precisa ir para a casa do pai, como você falou, né? Uma semana do pai, uma semana da mãe, existem muitas dores em relação à conduta. Olha, isso não acontece somente em pais separados, não. Às vezes você está morando na família, com o marido, com a esposa, com os filhos, e diverge condutas educacionais ali. Isso é real. Por quê? Porque somos pessoas vindas diferentes, com história diferente, que se uniu. E que talvez o maior esforço seja encontrar um denominador comum que agregue valores do casal. Exato. Então, uma coisa que eu trabalho muito, assim, dizer para vocês que eu não tenho diferenças com a conduta aqui dentro da minha casa, estou mentindo. Muitas coisas eu faço, meu marido faz diferente, depois a gente vai lá no quarto e fala, vem cá, vamos alinhar isso aqui, para a gente poder falar a mesma linguagem, não precisa ser na hora, né? Quando a criança ela sai da sua casa para a casa do seu marido, eu entendo que, por mais divergente que sejam as opiniões educacionais, eu não sei se você concorda com isso, mas eu preciso entender que ele vai estar fazendo o melhor que ele vai poder. Eu preciso entender, confiar que ele, os 50% dele, ele vai estar colocando ali da melhor forma. Então, muita coisa que traz, assim, de mulheres, principalmente, né, que geralmente é quem fica com a guarda, traz, dizer assim, toda vez que minha filha vai para casa de fulano, ela volta cheia de problemas, cheia de coisa, e não sei o que, ele não sabe educar, ele não sei o que, aí começa o julgamento. Sim. E aí é a hora que esse julgamento aumenta a dor, aumenta a confusão, né, para a criança. Então, eu não sei, assim, como administrar isso exatamente. Mas o que eu penso, o que eu falo é assim, respeita e confia. É o melhor jeito dele. Quando a gente começa a entender que é o melhor jeito de um e de outro, da melhor das intenções ali na educação, eu acredito que seja mais fácil esse ato de compaixão, respeito e aceitação. De botar a cabeça aqui e falar, ok. Põe o queixo no ombro, dá um passinho para trás e aceita. Quando a gente começou a nossa live, eu comecei falando que o sistema familiar é um sistema social que cresceu. Sim. Então, eu trouxe bagagens da minha infância, da minha adolescência, sim. Ele tem a bagagem da infância, da adolescência, da vida madura dele? Sim. A criança volta agitada? Sim. Porque quem está, durante a semana, está educando, está conduzindo o processo, está colocando ali os limites necessários. Então, é só você se colocar um pouquinho no lugar do outro. Eu fiquei 2 semanas sem encontrar com a minha filha, com meu filho. E agora, nesses 2 únicos dias que eu tenho, eu vou alinhar todas as coisas? Não, eu quero o melhor dele. É claro que se a criança tem uma conduta que não condiz com aquilo que ele recebeu quando criança, ele vai pontuar, olha, não faz assim, mastiga de boquinha fechada, coloca menos comida no prato, né? Senta com a perninha fechada, coisa simples. Mas se ele não recebeu isso, como é que ele vai dar? Sim. Não tem como. E a escolha de ficar com a guarda, ou é da mulher ou é do homem, um abriu mão. E se fosse o contrário? Então, se ela volta agitada de um final de semana, imagina se a pessoa tem a guarda e eu vou ficar no final de semana. Não vai ter tinta, Thaís, que vai conseguir tampar os cabelos brancos. Perfeito, para a gente fechar aí a live. Então, não é? É o que eu acredito mesmo. Então, assim, quem ficou com a guarda
a responsabilidade vai recair maior no processo educacional. Fez a escolha, né? Fez essa escolha. E quem vê ali esporadicamente a cada 2 dias, de 15 em 15, uma vez por semana, sábado e domingo, não vai estar ali tão focado em estar educando o menino, não. É um processo. É uma realidade, é um processo. Então, assim, ó, chegou agitado. Chegou agitado em casa, olha, eu amo os 50% do seu pai em você. Eu amo seu pai em você. Põe o queixo no ombro, acolhe sem julgar, direto pro chuveiro, vai tomar um banho e vida que segue. Que bom! Vida que segue. É isso aí. Tá? Ó, minha gente, ó. Um beijo, obrigada pela oportunidade, tá? Um beijo para todos que aqui estão com a gente. Mayra, mais uma vez, muita gratidão por você estar aqui. Eu acabo sempre dizendo que a gente pode pedir felicidade, a gente pode querer ter uma relação mais leve, independente assim de entrar nos pormenores. Escolham isso. Escolha viver uma vida mais leve. Olha, ame 50% ali no seu filho, que já está de bom tamanho. Beijo pra gente. Com Deus, viu? Felicidade. Um beijo. Até mais. Tchau. Deixa eu botar aqui a nossa musiquinha pra gente fechar. Beijo. Obrigada, minha gente. Aproveito das sensações. Se na chuva te molhar, e quando o sol chegar, deixa esquentar. Tenha dentro do seu coração pureza e verdade, que não se transmite, volta com. Que transmite, volta com intensidade. Beijo, minha gente.